Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho aqui no canal, né? Sede Santos Sempre. Aproveita, segue lá no Instagram, né? Sede Santos Sempre, compartilha, curte para que mais pessoas também possam refletir conosco. O Evangelho deste domingo encontra-se no livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 31 ao 41. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho, né, que vem mostrar para nós, falar para nós um pouquinho, né, do medo e da fé, né? Esse Jesus que estava na barca, né, com alguns discípulos, e ele então entra na barca e ele pega no sono, ele adormece. E nesse meio tempo, né, já estavam ali em alto mar, começa-se uma ventania, vamos dizer assim, começa um temporal, né? E os discípulos começam a ficar com medo, porque a barca começa a se encher de água, o vento cada vez mais forte, e Jesus continuava a dormir na parte de trás. Até que eles resolvem, então, acordar Jesus. E perguntam: Jesus, né? Nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer, né? E o Senhor não vai fazer nada? E Jesus, sem perguntar nada, de imediato, ele se levanta, ordena ao vento e ao mar que se calem, que silenciem, e ao mesmo tempo o vento se cala. E ele faz a pergunta, então, aos discípulos: Por que tens tanto medo, né? Por que sois tão medrosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E aí, meus irmãos, fica uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. Porque quantas vezes, por determinadas situações, a gente se desespera e esquece que o Jesus está na nossa barca, está no nosso barco. Que barco é esse? A nossa vida. Ou você acha que as coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, não passam pelas mãos de Jesus? Ou você acha que coisas ruins quando acontecem é porque Jesus esqueceu da gente? Jesus tem tudo na palma da mão. Tudo está escrito, né? A palavra fala que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for a permissão dele. Então, mesmo quando as coisas estão ruins, Jesus ainda está no controle do barco. Então, nós devemos fazer essa pergunta todos os dias, né? Que no nosso desespero, na nossa falta de fé, a gente se pergunte: por quê? Por que eu estou com tanto medo? Se o meu Jesus, se o nosso Jesus está no nosso barco. Então, que a gente possa se perguntar e refletir sobre isso. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque esse Jesus ele está no barco. E na hora certa, ele irá se levantar e vai dar ordem para acalmar. Só que tem problemas, tem situações que é necessário que a gente passe para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Só o Senhor é que sabe. Por isso que a gente tem costume de dizer, né? Quando a gente passa por alguma coisa, não se pergunta por quê, e sim para quê. Então, na hora do desespero, na hora da falta de fé, que a gente aprenda a pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, sustenta a minha fé. Eu não quero ser medroso, eu não quero ser um covarde, eu quero ser um corajoso. Eu quero enfrentar os meus problemas de frente, porque eu sei que o Jesus está comigo. Ele não nos abandona em momento algum. Então, que fique essa reflexão para mim e para você, que possamos aprender a ter fé, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele está no nosso barco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, curta, compartilhe, manda para mais amigos se você gostou.